E já de volta, esse é o seu Vida de Saúde, o nosso Vida de Saúde. Graças a Deus aqui a gente sempre traz grandes médicos e especialistas que com sabedoria, e a gente pode aqui no Vida de Saúde, o que diferencia é que no Vida de Saúde a gente pode aprofundar. A gente traz o médico, a gente aprofunda o tema, então a gente não quer que no final do programa você tenha dúvida. Pelo contrário, que você tenha assim, o máximo de informações assim, para passar até adiante informações corretas. E o tema de hoje, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com o doutor Fábio Fonseca, psiquiatra, né? Ô doutor, aqui perguntas estão chegando, a Francisca Araújo Alves, do Rio de Janeiro. Obrigado, dona Francisca. Eu tenho um neto de 3 aninhos, ele não fala, ele é muito irritado, ele grita muito, vai para a escola, às vezes volta gritando. Isso é transtorno de déficit de atenção? Ô, dona Francisca, eu já quero adiantar, não. Porque com 3 aninhos não é uma idade para se diagnosticar isso, doutor, correto? Correto. Na maioria das vezes a gente só vai conseguir dar esse diagnóstico na idade escolar, né, e depois de um tempo de acompanhamento, e ele está tendo uma alteração de comportamento que pode significar uma série de questões emocionais ou psiquiátricas, ou ambas, e aí realmente só um especialista para avaliar isso com cuidado, né? Avaliar o que está acontecendo no contexto da família, avaliar em que situações ele apresenta isso ou não, avaliar como é que está o ambiente. Então, é uma situação complexa e ela vai precisar realmente ter um especialista. A minha sugestão, a primeira conversa tem que ser com um pediatra. Um bom pediatra já pode começar a encaminhar o caso do seu neto. Doutora Neide Gabriel, de Ribeirão Preto, São Paulo. Obrigado, dona Neide. Deus abençoe. Um beijo para a senhora. Obrigado por estar conosco. Seu filho tem síndrome de déficit de atenção. Foi tratado até os 17 anos. Hoje tem 35 anos e ele piorou muito. Se tiver, aqui, eu vou ler o que está escrito aqui. Se tiver guaraná, ele toma. Se for drogas, ele usa. Não distingue. Diz ser uma doença impossível. É verdade? É a Neide, doutor. Olha, dona Neide, seria importante a gente tentar entender o que fez com que seu filho abandonasse o tratamento. Porque, Frei, os sintomas do déficit de atenção podem se tornar mais dramáticos, não necessariamente na idade escolar ou na adolescência, mas é justamente quando a pessoa se torna adulto, perde aquela toda estrutura que a família dá e tem que começar a viver a vida por si próprio. E é nesse momento em que as exigências vão ser maiores, e a gente já tem até alguns estudos que demonstram que famílias muito estruturadas podem fazer com que o déficit de atenção não apareça, e aí quando essas pessoas saem de casa, elas começam a ser exigidas e o déficit de atenção que estava escondido porque a família realmente fornecia bastante estrutura e apoio. Então, respondendo a ela, ele deveria ou ele poderia voltar a buscar tratamento, né, para tentar resolver essa questão da dependência química, da falta de controle, da dificuldade de organizar as metas e de conduzir a vida dele de uma maneira mais planejada. Então, eu diria que não é tão ruim assim, tão catastrófico, se ele assumir que ele tem o déficit de atenção, se ele tiver realmente, e ele buscar ajuda e buscar tratamento. E ele pensar que ele pode reorganizar a vida dele e ele vai ter que lidar, de fato, com todos esses anos em que ele viveu de uma maneira muito desestruturada, provavelmente porque talvez ele não acreditasse nesse diagnóstico ou porque talvez ele não se sentia confortável com a ideia de tomar medicação. Daí a nossa necessidade de desmistificar a psiquiatria e dizer para você que tomar uma medicação psiquiátrica não é um demérito, não é um defeito, é apenas uma necessidade que pode tornar a sua vida tão boa, tão saudável, ou quase tão boa e quanto saudável quanto qualquer outra pessoa. Doutor, assim, essa questão é muito interessante que o senhor colocou, assim, a pessoa às vezes não vai no médico psiquiatra, né, porque o psiquiatra vai dar remédio, assim, enfim, mas a pessoa tem em casa, está lotada de medicamento que ela mesma comprou, automedicação, então isso ela toma por conta própria, etc., mas não quer do médico, etc., que realmente vai fazer o efeito pelo qual foi prescrito, né. Doutora, tem mais um pouco de pergunta? Vamos lá. Eu queria saber qual a diferença entre TDAH e dislexia. Aí entrou um tema novo, doutor, TDAH e dislexia. A gente já entendeu. Agora, o que é a dislexia e se tem algum casamento entre as duas? Aí? Tem um casamento muito importante. Em primeiro lugar, o TDAH atrapalha o aprendizado. Então, as crianças com TDAH podem ter dificuldade de se alfabetizar, dificuldade de ler. Elas começam a ler, acham que já entenderam e já pulam. Muitas vezes não conseguem interpretar o texto direito porque elas são tão impulsivas, né, leem o comecinho da palavra e já acham que entendeu tudo.
Então, o TDAH muitas vezes traz por si só uma dificuldade de aprendizagem. Já a dislexia é um transtorno específico da aprendizagem, que é um transtorno da leitura. A pessoa pode não ter TDAH, mas ela não consegue decodificar as letras. O cérebro tem dificuldade de decodificar as letras e as palavras, e isso muitas vezes não tem nada a ver com TDAH. E o complicado, porque tudo às vezes tem que complicar um pouquinho mais, o TDAH, lembra que eu falei que o TDAH em 80% dos casos está associado com outro problema emocional, outro problema psiquiátrico. Um deles é a dislexia. Existe também a descalculia, que são pessoas que não conseguem lidar com números e com matemática, por mais inteligentes que sejam, vão chegar à vida adulta, às vezes, com dificuldade de dar troco, de fazer cálculos simples, isso se chama descalculia. E também um outro tipo de transtorno de aprendizagem que pode estar presente no TDAH também. É a pergunta do João aqui, o João Moliano Filho, de Santo André. Obrigado, João. Eu acho que respondeu aqui, ó. Meu neto é muito inteligente, porém, quando o assunto não é o interesse dele, não consegue entender. Por exemplo, quando era criança, ele já desmontava e montava computadores. Mas se você faz uma pergunta simples como adição e multiplicação, muito simples, ele não consegue responder. É isso, doutor? Pode ser uma série de coisas. Pode ser um TDAH, pode ser uma descalculia. A gente tem que avaliar o que está acontecendo. Porque ele disse que o neto dele é movido pelo que interessa. É movido pelo que dá satisfação e retorno imediato. Essa é uma característica das pessoas que têm TDAH, né? E não é por intenção. É só porque o cérebro dela só responde para aquilo que o ativa imediatamente. Então, pode ser TDAH, pode ser descalculia, a gente precisaria avaliar com mais cuidado. Doutor, aqui, o Sebastião Teixeira de Campinas. Obrigado, Sebastião. Tenho 70 anos e gostaria de saber se aos 70 anos, se a pessoa tem déficit de atenção, pode melhorar ou pode, assim, ele fala se curar. Não digo se curar, mas pode, com 70 anos. Tem algo a fazer com 70 anos, doutor? Então, Frei, aí a gente vai entrar naquela questão de que, assim, a gente vai ver o quanto... vamos supor que ele tenha déficit de atenção desde sempre, que o déficit de atenção precisa estar sempre presente, né? Porque a gente sabe que alguém com 70 anos vai ter um declínio cognitivo, um declínio da memória e da concentração próprio da idade. Vamos supor que a gente não esteja falando disso. A gente vai precisar perguntar para ele quais são as expectativas, quais são as demandas que ele tem para começar a tomar medicação aos 70 anos. Né? Que é um momento da vida dele em que ele realmente poderia estar usufruindo de várias outras coisas. E aí, como a chance de ter uma doença cardiovascular, a chance de ter um problema neurológico é maior, isso teria que ser feito com muito cuidado. Né? Então, assim, respondendo em tese, é possível a gente começar a medicar alguém com 70 anos por déficit de atenção, mas na maioria das vezes se trata de um declínio cognitivo próprio da idade, se trata de uma outra questão que não o déficit de atenção. Agora, as pessoas com déficit de atenção, que nunca foram diagnosticadas, elas envelhecem, né? E podem sim, hipoteticamente, chegar à terceira idade ou à velhice, não diagnosticadas e necessitando de um tratamento. E aí esse tratamento, como envolve estimulantes, tem que ser feito de uma maneira muito cuidadosa, porque tem um risco cardiovascular, que seria mínimo para alguém jovem, né, e saudável, mas para alguém com 70 anos, eu não me arvoraria, eu não prescreveria um estimulante para alguém de 70 anos tão facilmente assim. Agora, doutor, assim, o fato de entendemos que o TDAH, o transtorno, enfim, ele se manifesta na idade do aprendizado, etc., escolaridade, onde vai exigir um pouco mais da memória, atenção, foco, enfim. Mas, de repente, a pessoa veio normal, passou para essa idade normal, e lá na frente houve uma ruptura, ou não acontece, ou seja, um TDAH tardio, acontece? O senhor está entrando numa questão que é super recente e que os pesquisadores estão descobrindo que, quando a gente acompanha a quantidade de crianças que têm TDAH e sabendo que 1/3 das crianças vão melhorar espontaneamente e não vão ter mais TDAH, isso acontece, a gente acaba tendo uma quantidade de adultos um pouco maior. E os pesquisadores estão muito intrigados com isso e se descobriu que, em determinados ambientes muito estruturados, famílias muito estruturadas, né, em casos de TDAH leves a moderados, os sintomas podem simplesmente não aparecer ou a família consegue lidar com aquilo de uma outra forma. E aí, quando essas pessoas saem de casa aos 18 anos, os sintomas se tornam evidentes. É porque o TDAH passou a existir após os 18 anos? Não. É porque a família provia toda a estrutura que aquela pessoa precisava e quando ela sai daquele contexto, os sintomas que antes não estavam evidentes se manifestam. Porque o TDAH, o gatilho do TDAH é a exigência. Mas também, se a gente pensar numa família muito estruturada, tem famílias que fazem tudo pelos filhos e estão meio que super protegendo e meio que
impedem que não sei se a gente pode dizer que impedem ou camuflam esses Isso sintomas. quer dizer. Isso é um motivo de discussão e recentemente nos congressos de psiquiatria tem sido muito discutido esses casos de TDAH tardio em que não apareciam sintomas na infância e que muitas vezes tem a ver com ambientes muito estruturados e que fornecem para aquela criança com TDAH muito do que ela precisa, de maneira que ela consegue ser acolhida e aprender a despeito do TDAH. Bom, doutor Fábio, diante dessa situação, um fato real, um casuísmo, assim, situações onde os pais levaram a criança para algum evento social, festinha de amiguinho, de escola, sei lá, e de repente verificavam essa desordem, enfim, subir a cadeira, etc., chamava atenção, enfim, quebrava as coisas. De repente, né, os pais começam a não levar mais essa criança. Deixar em casa com a tia, com a babá, enfim, com a vovó, enfim, eles começam... Isso vai ter consequências também, doutor? Quando chegar em casa, ele vai quebrar tudo? Essa criança, provavelmente, Frei, ela exibe esse comportamento, não só nas festas, mas em casa, em quase todos os lugares. E esse é um Então, eu isolo essa criança do convívio social. Não. Essa criança precisa ser tratada e os pais precisam ser muito bem orientados, porque, via de regra, é isso que acontece. A criança começa a ser isolada pelos pais, pelos colegas, ela passa a não ser benquista e os pais precisam lidar com o que a gente chama de reforço positivo e extinção do comportamento. Eles precisam ser orientados, porque se a criança ela responde só pelo que dá gratificação imediata, então a gente tem algumas técnicas para lidar com essas crianças, né? De tratar, dar ordens específicas, você gratificar imediatamente o bom comportamento, você punir ou retirar coisas que ela queira imediatamente. Qual é a dificuldade dos pais, muitas vezes, Frei? É manter a constância, porque muitas vezes eles se sentem tão exauridos e cansados que eles precisam da ajuda de um profissional para conseguir dividir esse papel de monitoramento e conseguir ser bastante constante nessa coisa de reforçar o comportamento que eles querem e não gratificar ou punir o comportamento que eles não querem. E algumas pessoas podem não gostar de ouvir isso, porque alguns educadores acham que essa não é a melhor maneira de educar. Eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente sabe que funciona muito bem para crianças com déficit de atenção, né? É assim, você dá recompensa imediata pelo comportamento bem-sucedido que você quer, pelo comportamento que você deseja e também não dá impunemente. A criança quer brincar de videogame, a gente tem uma técnica que a gente chama de economia de fichas. Se você tiver realizado tantas atividades, cada atividade vai significar X horas de videogame. E isso tem que ser feito de uma maneira muito congruente com os pais. Isso que eu lhe perguntar, doutor, assim, a questão do limite, ou seja, até que ponto, ou seja, do ponto de vista dos pais, essa atenção que tem que ter. Mas do ponto de vista da pessoa que tem isso, né? Mas de repente ela aprendeu, doutor, ela aprendeu a conviver na situação e pegar algumas artimanhas para conseguir o que ela quer. Isso. Como, não, coitadinho, então ele tem TDAH, então tem que deixar livre e fazer o que quer, etc. Não é assim. Como é que lidar com essa situação? É muito difícil, Frei, porque eu me compadeço e tenho muita empatia pelos pais de crianças com TDAH e crianças muito agitadas, porque é muito difícil. E às vezes eles se sentem exauridos e tão cansados, porque é muito difícil mesmo. E as crianças às vezes aprendem que elas podem vencer no cansaço, que uma hora o pai e a mãe não vão... E aí esse comportamento vai sendo reforçado. Sem perceber, não é que a criança tenha essa intenção, é que tudo o que dá certo, a gente repete. E esse tipo de comportamento vai se repetindo não só pelo TDAH, mas por esse ambiente que vai sendo cada vez mais permissivo para esse tipo de comportamento. E quando, doutora, a criança, ela usa outras artimanhas, assim, tomou um remédio? Tomei, mãe. Tomei, pai. E não tomou. Os pais precisam supervisionar a medicação, né? E até que essa pessoa tenha maturidade. E a gente lembra que o TDAH envolve uma imaturidade. As crianças e os adultos com TDAH são mais imaturas emocionalmente, né? Podemos chamar de uma falta até de autonomia, doutor? De certa forma, uma imaturidade emocional. Então, essas crianças vão precisar serem supervisionadas por muito mais tempo, né? Então, a gente tem uma conta meio grosseira, por exemplo. Uma pessoa de 18 anos com TDAH, muitas vezes ele tem a idade emocional de alguém com 12 anos. Né? Então, é muito difícil, por exemplo, você ver alguém com TDAH e começar a dirigir aos 18 anos. Porque além dessa pessoa precisar ser medicada, ela vai precisar adquirir um pouco mais de maturidade. Né? Então, a gente tem uma conta um pouquinho grosseira, mas se a gente for falar em termos emocionais, a gente pode tirar um terço ali
né, da idade da pessoa, porque ela lida com as coisas de uma maneira muito infantil. A infantilidade, a puerilidade é algo muito presente no TDAH. Não vou falar de uma maneira categórica que todos tenham isso, mas a gente consegue perceber isso de uma maneira muito constante. E a gente mencionou aqui que determinadas regiões do cérebro têm um atraso de espessamento, de amadurecimento de 2 a 3 anos. Né? Não tem a ver com inteligência, deixar isso bem claro. As pessoas que têm DH podem ser tão inteligentes quanto qualquer outra pessoa. Tem a ver com a capacidade de planejar e organizar as coisas. Foco, né? Concentração, foco, meta, né? Gente, tá muito bom o papo, eu vou ter que chamar rapidinho um outro intervalo. Temos mais um bloco. É aquele momento em que o Dr. Fábio vai dar aquele momento que a gente vai pegar a caneta e anotar, porque é a síntese final para a gente memorizar e guardar as informações aí no coração. Então, tudo isso e muito mais no próximo bloco, é claro, com o nosso momento de oração. Não sai daí, Vida e Saúde volta já, só para você.